um deturpar da base fundamental ou da lei que era o amor. Quando Cristo faz menção de que a base do amor, veja que perguntaram a Cristo no seu ministério qual eram os maiores mandamentos ou qual era o maior mandamento. Então ele se baseia aqui, toda a lei dependia de dois: amar a Deus e amar ao próximo. Aí estava cumprida toda a lei. Então era justamente o que eles não estavam praticando. Então quando Cristo entra no cenário, ele entra justamente para restaurar isso. Ele diz: eu não vim destruir a lei, mas eu vim cumprir. Então os irmãos vão de observar que durante os 3 anos do ministério de Jesus, o maior obstáculo não foi o povo, mas sim a religião, por intermédio dos seus respectivos representantes. Então os maiores embates era que eles queriam, por todos os meios, calar, deturpar, abafar o Evangelho de Cristo, que é o conjunto dos seus ensinamentos. Então, por várias vezes, eles levantaram planos para tentar coibir. O primeiro plano foi prender João capítulo 7. Veja que enquanto Jesus pregava o seu evangelho, a Bíblia diz, registra João, que os sacerdotes, vejam que não foi a delegacia, não foi o promotor, não foi a promotoria, não foi um supremo, não foi o contexto jurídico do contexto da época, mas foi a religião. Os sacerdotes mandaram os guardas, que eles eram responsáveis por isso aqui, para prender Jesus. Era a ordem, trazê-lo preso, e os guardas foram prendê-lo. Mas quando chegaram lá, ficaram perplexos pela forma de Jesus pregar e ensinar. Então, quando retornaram, vieram sem a prisão. Era para trazê-lo de forma coercitiva, mas eles não tiveram coragem. Então João registra que os sacerdotes indignados perguntaram-lhes, por que vocês não o trouxeram? Aí os guardas disseram: a gente nunca ouviu ninguém pregar como ele. Nós nunca ouvimos ninguém falar daquele jeito. Então veja que o primeiro plano foi prender, deu errado. Então eles disseram: por acaso algum de vocês acreditaram nele? Não. Algumas autoridades ou algum do nosso meio acreditou nele? Não. Aí eles determinam: é porque esta multidão, esta raça que segue ele é maldita por não conhecer a lei. Então o segundo plano foi determinar a falta de valorização da mensagem de Cristo, quando eles determinam que vexatória era a mensagem, o ensino de Jesus. Porque Jesus não tinha referência curricular de Jerusalém. Jesus não tinha referência de algum mestre daquela época. Ele era o mestre. Então eles aproveitaram para dizer que qualquer pessoa que fosse seguindo a Jesus era vexatória, era vergonha, e ia sofrer algumas sanções. Por isso que Jesus, vendo que isso ia surtindo efeito, Jesus faz uma reunião e diz a eles que o evangelho, o ensino dele era de renúncia, era de cruz. E algum deles, ou qualquer um que se envergonhasse dele e da sua palavra, ele também iria retribuir, se envergonhando daquele tal no dia da sua glória, diante do seu Pai e dos seus anjos. Então não funcionou o segundo plano. O povo continuou seguindo Jesus. O terceiro plano foi com o advento de sancionar e que iam excluir, expulsar qualquer pessoa que confessasse que Jesus era o Cristo e que fez o milagre. Então disseram que era expulso da sinagoga, e isso era sério. Porque o expulsar da sinagoga não era simplesmente de uma religião, mas era de um contexto social como um todo. Só para os irmãos terem uma pálida ideia, a sinagoga no contexto da época dava
era como um plano de Bolsa Família. Muito mais além, porque dava educação, dava um pouco de assistência e, sobretudo, qualquer judeu que fazia parte do sistema da sinagoga era imune de adorar o imperador. Qualquer judeu que não vivesse o sistema da sinagoga tinha que adorar o imperador. E isso não era bom para o judeu, porque veja como estava a situação. Porque os judeus, eles só adoram um Deus. Então veja que fizeram este plano, sancionaram. Aí é quando Jesus cura aquele homem cego de nascença. E os vizinhos vão se incomodar, vão denunciar que ele estava dizendo que Jesus o curou. Então as autoridades chamaram Jesus, as autoridades chamaram o rapaz e disseram-lhe: quem te curou? Ele não negou, ele disse: um homem chamado Jesus. Havia 3 formas no contexto original deles castigar essas pessoas. A primeira no original é conhecido como rifar, que quer dizer, eles advertiam a pessoa verbalmente. Se a pessoa continuasse insistindo, vinha o nididui, que era um prazo de 30 dias de expulsão. E se a pessoa continuasse, era a expulsão, o sherem, que era a expulsão por tempo indeterminado. Então eles chamaram a primeira vez, o homem disse. Mas eles não acreditaram. E disseram: esse rapaz não pode ser cego. Agora vamos chamar a segunda vez ele e os pais. E trouxeram-lhes para o interrogatório. E perguntaram aos pais: esse rapaz é filho de vocês? Sim, é nosso filho. Ele era cego? Nasceu cego. E como é que ele foi curado? Aí a Bíblia diz que os pais sabiam que qualquer pessoa que confessasse que Jesus fez um milagre ou era o Cristo, seria expulso. Aí os pais disseram: ele já tem idade, ele é de maior, pergunta a ele que ele sabe dizer. Então chamaram o rapaz repetiu, disse: eu já disse a vocês que foi Jesus. Aí chamaram a terceira vez, expulsaram por um prazo de 30 dias e o chamaram de novo. Quando chamaram pela terceira vez, era interessante, gente, que esse homem ia perder. Esse homem nunca foi nada. Por conta do milagre, ia ser expulso do contexto, ia ter que adorar o imperador. Aí na terceira vez definitiva, veja que eles dizem: olha, a gente sabe que esse homem é pecador, e Deus ouviu Moisés, mas a esse a gente nem conhece. Aí o rapaz disse: olha, o mais bonito é isso, que vocês não o conhecem. E ele abriu os meus olhos, ele me curou. Mas a gente sabe que Deus, esse homem é pecador. Você vai insistir? O rapaz diz: vocês por acaso querem também serem discípulos dele? Eles disseram: ora, discípulo dele seja tu e a tua raça. A gente sabe que esse homem é pecador. O rapaz diz: se ele é pecador eu não sei. Eu sei que eu era cego, mas agora eu estou vendo. O expulsaram. Jesus soube que o expulsaram, cancelou a viagem que ia fazer para vir recuperá-lo. E a Bíblia diz que Jesus o encontrou, e só encontra quem procura. Então Jesus nunca desampara aqueles que nele confiam, independente das circunstâncias. Aí fizeram outro plano, porque nenhum estava dando resultado. Aí vem a ressurreição de Lázaro. 4 dias de podre, Jesus ressuscita Lázaro. Era coisa inédita. A notícia expandiu e, para piorar, Maria e Marta e Lázaro fazem um culto em ação de graças. Convida Jesus e a notícia se espalhou. E a Bíblia diz que gente de toda a região, não só de Betânia, de Jerusalém, vinham só para ver não Jesus, mas ver a Lázaro. Não é possível, esse rapaz estava podre há 4 dias atrás e agora está vivo, sentado ao lado de Jesus. Aí a Bíblia diz que agora as pessoas aceitavam Jesus não só pela pregação, mas só em olhar Lázaro já aceitava Jesus. Ou seja, não deu certo. O plano deles deu errado. Aí disseram: agora vamos matá-lo. A Bíblia diz que procuravam
não mais para prendê-lo, mas para matá-lo. E levaram-o à cruz, com o objetivo de acabar, com o objetivo de eliminar de uma vez por toda, da forma mais abrupta, da forma mais cruel, que era a cruz. Porque pela lei dos judeus, qualquer um, segundo Deuteronômio, disse Deus, qualquer que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Então, pela lei, quem fosse crucificado era maldito. E o contexto jurídico de Roma era vexatório, era vergonha. Então, para morrer de cruz era tão horrível que só eram os insurgentes na maior parte. E todos aqueles que eram mortos de cruz eram expostos. Em muitos casos as famílias nem iam pedir o corpo, porque ia se expor à vergonha. A morte de cruz era para quem lembrasse daquele crucificado, lembrar de forma negativa, pejorativa. E eles conseguem crucificar Jesus. Os sacerdotes crucificaram Jesus. A tristeza vem. Agora parecia tudo acabado. A ponto que João diz, capítulo 20, versículo 11, que Maria Madalena e outras mulheres vão ao sepulcro com a dor, para ver os restos mortais, para embalsamar o que ainda sobrava. E ela chorava fora do sepulcro, porque o sepulcro estava vazio. Quando os anjos aparecem, o que você quer? Jesus, o nosso mestre. Roubaram-lhe o corpo e nós não sabemos para onde levar. Não roubaram não, Maria, ele está vivo. Ela ouvira, vê um homem, pensava que era o jardineiro. Dize-me, jardineiro, onde o puseste? Aonde for, eu vou lá, nós vamos buscar. Maria, ela conheceu a voz. Raboni, mestre, sou eu, Maria. Não me detenha, não me segure, porque eu ainda não fui para o meu pai, mas eu peço que você vá e conte a meus irmãos que eu vou para Galileia na frente deles, e eu vou esperar eles lá. Eu estou vivo, Maria. Aí Mateus diz que enquanto as mulheres corriam para dar a notícia que ele está vivo, os soldados que viram e desmaiaram, recuperaram-se. E enquanto as mulheres corriam para dizer aos discípulos, eles correram para o templo. Para quê? Para contar aos sacerdotes tudo o que havia ocorrido. Quando eles contam, provocam uma reunião urgencial. E nessa reunião havia um objetivo. O que é que a gente faz? A Bíblia diz, Mateus, que eles elaboraram um outro plano. E qual era o plano agora? A notícia. Vamos dar muito dinheiro a vocês, soldados, para vocês não dizer que ele ressuscitou, mas vocês dizer que enquanto cochilava, olha a gravidade juridicamente, vocês vão dizer que enquanto vocês cochilavam, vieram os discípulos e roubaram o corpo dele. E se esta notícia, qual notícia? Do cochilo, porque um soldado romano ligado a Roma não era morte, cochilar em serviço, era decapitação certa. Se esta notícia chegar a Pilatos, a gente vai defender vocês e vocês não vão sofrer nenhuma reprimenda. A Bíblia diz que eles subornaram os soldados, deram muito dinheiro, quantia de dinheiro, e os soldados começaram a divulgar que Jesus não estava vivo, que era mentira, que ele foi roubado o corpo pelos discípulos. E a Bíblia diz que isto foi o que foi divulgado. E o que me chama a atenção é que a cidade estava lotada de gente do mundo todo. Era Páscoa. E agora a notícia não era que a gente prega hoje. A notícia que invade Jerusalém,
A notícia que chega aos ouvidos do povo era que Jesus continuava morto. Não era que ele estava vivo, porque era a voz da religião. O que a religião falava era a voz de Deus. Primeiro ponto para não dar certo, a mensagem. A mensagem era: ele está morto, não vai dar certo. Era o plano fatal. O segundo plano, a insignificância dos mensageiros. Os irmãos hão de convir que no contexto cultural da época havia 3 grandes mestres: Riel, Chamar e Gamaliel, intérprete da lei de Moisés. Os irmãos hão de convir que um jovem judeu, a partir de uma criança dos 6 anos, segundo o Talmudi, começavam a estudar. Quando eles completavam 10 anos, já tinha a lei decorada. Com 12 anos, eles iam ser sabatinados. E pela sabatina diante desses mestres, ali eles iam escolher os novos futuros mestres e se tornavam seus discípulos. Só que agora, a partir dos 12 anos, com 14, só ia começar a continuar a estudar, melhor dizendo, os melhores dentre os melhores. Então, ser discípulo da lei de Moisés ou de um daqueles mestres, só os melhores dos melhores. Agora Jesus tinha o quê para divulgar o evangelho? Não tinha doutor, não tinha o melhor dos melhores, era pescador, rurícolas, indoutos, semi-analfabetos. Esta mensagem agora confiada, de um lado os melhores dos melhores, do outro os indoutos. Tinha tudo para não ir à frente. Veja que quando o Espírito Santo desce, que enche esses cerca de 120, amaldiçoado pela religião judaica, houve um burburinho. Que barulho é esse que a gente está ouvindo? O barulho era de glória a Deus e de comentários glorificando a Deus. De onde vem esse barulho? Do cenáculo. Quem está lá? Os galileus. Não são eles indoutos, semi-analfabetos? Sim, e como nós estamos ouvindo eles falarem na língua do nosso próprio país. Agora os indoutos estavam falando novos idiomas, e aquilo atrai de uma forma tamanha que vai observar para frente do cenáculo, não é um, não dois, mas uma multidão. Eu quero acreditar que pelo contexto mais de 5.000 pessoas, porque a Bíblia diz que quase 3.000 ouviram e aceitaram. Imagina o quanto não tinha. Aí aqueles dos melhores dentre os melhores dizia: essa raça está bêbada, eles são indoutos, sem caipira, rocista, matutos, ou seja, estão embriagados. O mais ignorante sai de lá de dentro, lidera a mensagem. E Pedro diz: varões, olhem para mim, cheio do Espírito Santo. Tem ninguém bêbado aqui não, Senhor. Isso aqui que vocês estão ouvindo e vendo é o que Deus prometeu por intermédio do profeta Joel, que nos últimos dias ia derramar do seu Espírito sobre toda a carne. E não é só para mim nem para nós, mas é para todos vocês, os nossos filhos, tanto para quem está longe quanto para quem está perto, ou para quem o nosso Deus o chamar. Aí quando ele prega, a Bíblia diz que ele prega a mensagem da cruz. Então quase 3.000 pessoas no meio da multidão levanta a mão e diz: nós queremos aceitar este Jesus. O que é que a gente faz? Arrependam-se e sejam batizados. Quase 3.000 pessoas. Agora olha o desafio que está sobre nós. De um lado, a religião judaica, amparada economicamente, politicamente por Roma e religiosamente. De outro lado, os insignificantes, sem apoio econômico,
sem apoio político e sem apoio da religião. Mas mesmo sem apoio, eles pregavam esse evangelho. E a Bíblia diz que todos os dias, não era só na festa, era todos os dias, Jesus ia salvando. A Bíblia diz que os milagres, não precisavam os crentes correr atrás de milagre, nem de profecia. Eram os milagres que seguiam os crentes, eram os milagres que seguiam o povo. Para piorar, eles diziam, é só falácia. Mas esse Jesus ainda continua morto. Aí Pedro e João vai às 3 horas da tarde para a oração. A oração do judaísmo não era oração pentecostal como essa aqui. Era uma oração tradicional do judaísmo. Lotada, porque a fé dos orientais é linda demais. Eu estava pregando em um congresso na Bélgica, de missões, e quando eu fui para o hotel depois do culto, por volta de 11h30, a rua estava cheia de gente de branco, era junho. E eu me assustei, aquele monte de pessoas muçulmanas, e eu perguntei, pastor, o que é isso? Não, é o Ramadã, é mês do Ramadã. Então aonde eles estiverem, eles lotam as mesquitas dele, passam uma madrugada em oração. Então, com base nesta fé, esta oração dos judeus também era assim. Paravam tudo e o templo estava lotado de gente. Aí já vem Pedro e João, como de costume. E a Bíblia diz que na porta daquele templo tinha uma pessoa descartada, que queria adorar, mas ninguém deixava ele entrar, porque era coxo, era aleijado, deficiente. E a religião segregava essas pessoas. E só sobrava para ele a mendicância. Quando ele vê Pedro e João, que era de praxe, dai-me uma esmola. Veja que Pedro e João, os discípulos estavam liso. O verbo prata e ouro fala de moeda. Não temos prata nem ouro, mas é agora. Mas o que temos vamos te dar. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Pega pela mão, o homem levanta. O que eu acho lindo é que o homem não vai para casa contar a família. Ele não vai sair gritando para o lado contrário, não. Ele entra entre Pedro e João. A Bíblia diz saltando, cantando e adorando. Ele olha e diz, agora ninguém me impede, agora eu vou entrar. Ele entra cantando, saltando, adorando. E Pedro e João pregando esse evangelho. A Bíblia diz que quase foi para 5.000 o número de salvos dentro do templo dos judeus. Deu errado, o evangelho bateu lá dentro, e agora o culto frio se tornou pentecostal dentro da sede do templo central do judaísmo. Foi suficiente para chamarem Pedro e João. E agora quem entra em cena? A alta cúpula da religião. Eu não acredito que o evangelho que eu prego e que me ensinaram depende simplesmente do poder humano. Esse evangelho não se constitui em poder humano, gente. É poder de Deus. Chamaram-lhes para interrogá-los. Queremos saber em nome de quem vocês fazem esse milagre. O bonito é que Pedro desafia-os. Pedro diz, ora, eu estou querendo saber, eu não estou entendendo, disse Pedro na nossa linguagem. Nós fomos chamados aqui diante de vocês por conta de um simples milagre de amor feito a um homem. Ele chama simples o milagre do coxo andar. Queremos saber com que autoridade. A Bíblia diz que ele, cheio do Espírito, diante da mais alta cúpula da religião, diz, lembra aquele Jesus que vocês mataram?
que vocês não o consideraram, que Deus deu ele a vocês e vocês tiraram-lhe a vida. Saibam de uma coisa, ele está vivo, a morte não pôde sustentar ele, ele ressuscitou, e é no nome dele que estes milagres são feitos. Chicotearam-lhe e decidiram-lhe. Chega a tarde da noite, disseram: não, vamos continuar amanhã. Vocês não podem pregar este evangelho mais, é lei, nem ensinar nesse nome. Aí entra Gamaliel. Eles vão, termina a pauta do dia, porque chegou a noite, diz a Bíblia. Jogaram os dois na prisão para no dia de manhã seguinte continuar o interrogatório. Aí enquanto eles preparavam a pauta do dia seguinte, aí o anjo de Deus vai lá na prisão e tira Pedro e João. Não me perguntem como, eles saíram sem abrir a porta. Aí a Bíblia diz que no diazinho de manhã, logo cedo, Pedro e João já estavam no pátio do templo pregando este evangelho. Aí alguém foi denunciá-los. Aqueles homens que vocês mandaram prender estão pregando o evangelho lá no pátio. Mas como? Quem soltou ele? Vão prender, tragam eles aqui. Foram buscar e disseram-lhe: a gente não falou para vocês que vocês não podem pregar este evangelho? Aí Pedro diz: olha, é melhor obedecer logo a Deus, depois a gente vai pensar nas autoridades do homem, mas a gente vai obedecer logo a Deus. Aí é quando surge em Atos o crânio Gamaliel. Gamaliel, pela autoridade que tinha, disse: olha gente, tire esses homens da sala por um instante, para a gente discutir um assunto. Tiraram-lhe. Aí Gamaliel diz: olha, vocês sabem que há anos atrás apareceu um homem chamado Teudas, se dizendo Cristo, morreu. Cerca de 400 homens que o seguiam também desapareceram. Recentemente apareceu outro chamado Judas da Galileia, fez a mesma coisa. Aí Gamaliel diz: pela minha experiência, deixa esses homens quietos, porque se essa obra for de homem, ela vai se desfazer. Mas se essa obra for verdadeiramente de Deus, ninguém, vocês vão estar fritos e vão se achar combatendo contra Deus. E soltaram-lhes em paz. Aí a Bíblia diz que agora ninguém sustentava esse evangelho. Os insignificantes, movidos por uma esperança: eu vou, mas voltarei. Entre aspas, nós estamos esquecendo disso. Estamos vivendo em maior parte nas nossas igrejas em busca de milagres, e não é errado, mas os milagres corriam atrás desses irmãos. A ênfase era o céu, era a volta. Então eles começam a sacudir Jerusalém pelo poder do evangelho. Aí eles não se conformam à religião e dizem: a gente tem que parar esses ignorantes. E o que é que a gente faz? Fizeram uma reunião da alta cúpula e chamaram os doutores, os mestres. Vamos para ele pela lei, porque eles são ignorantes, eles não conhecem a lei, eles não têm conhecimento intelectual. Como é que a gente faz? Aí Gamaliel levanta e diz: olha, se o problema for esse, está resolvido. Eu tenho um que foi o melhor dentre os melhores. Se o problema for conhecimento intelectual, acadêmico, eu tenho um chamado Saulo. Ele foi o melhor da graça. É doutor em filosofia, conhecimentos gerais. Ele é de Tarso, e Tarso era uma cidade universitária. Ele é o cara. Ele é top. Aí decidiram então nomear ele.
Saulo pensava que esse evangelho pregado não tinha valor. Aí Saulo é nomeado para arrebentar com estes ignorantes e insignificantes discípulos. E a Bíblia diz que ele entra assolando, pisando de pé, batendo, não pedia licença, entrava nas casas, arrombava as portas e levava para a prisão todos que faziam parte desse evangelho. A Bíblia diz que muitos afastaram-se da fé. Olha que coisa linda, diz a Bíblia, que mesmo sabendo da morte que era eminente, mas muitos não desistiam, mas tinham que fugir de Jerusalém. Mas por onde eles passavam, iam pregando a palavra de Deus. A Bíblia diz que exceto os apóstolos, mas os outros fugiram de Jerusalém. E desta fugida aparece um homem chamado Filipe, um Filipe cheio do Espírito Santo. E aonde Filipe vai pregar? Samaria. E Samaria, os judeus não entravam porque diziam que eram malditos. Samaria era governada por um homem chamado Simão, o mágico, que o povo tinha como Deus, porque ele enganava o povo pela arte da magia. Aí chega Filipe pregando este evangelho que a gente carrega hoje, o mesmo. E a Bíblia diz que o evangelho de poder bateu em Samaria, e Samaria pegou fogo. Jesus batizava, Jesus fazia milagre, que a cidade alvoroçou. A Bíblia diz que até Simão o mágico aceitou o evangelho de Jesus e largou a magia. Eles não desistiam, gente. O evangelho chega em Damasco. Aí vão dizer a Saulo: os insignificantes estão pregando em Damasco, e Damasco está pegando fogo. Eu sei que eu estou pregando numa igreja pentecostal, senão eu não estaria aqui. A Bíblia diz que Saulo, com raiva, pediu ordem de ofício, fé, pediu autoridade religiosa e disse: eu vou trazê-los presos, quem não vir eu mato lá mesmo, respirando ameaça de morte. Olha que coisa linda, ele pega a escolta com todo o conhecimento acadêmico, com todo o contexto. Ele era tão fera que ele chegou ao patamar do mais alto nível judicial da religião. Era o Sinédrio, porque só votava quem fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio era o mais alto nível jurídico da religião do judaísmo, e ele fazia parte, porque a Bíblia diz que ele votava, ele tinha força de voto, de dizer quem morre e quem fica vivo. Então o cara era demais. Aí ele vai escoltado para Damasco. A Bíblia diz que meio-dia é a hora que o sol brilha mais. A ciência diz que meio-dia o sol atinge 2 milhões de graus Celsius na coroa, é o ápice da glória do sol. Mas a Bíblia diz que meio-dia desceu uma luz do céu que brilhava mais do que o sol, e o doutor não resistiu, o doutor caiu no chão. E só teve o direito de dizer: quem tu és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. O doutor já entra em Damasco crente, orando, com 3 dias de jejum. Aí Jesus, para mostrar a ele que o evangelho não se constitui em poder de homem, vai da casa do insignificante Ananias, que se fosse hoje nem YouTube tinha. Ananias, eu quero que você vá lá numa rua chamada direita, dá o endereço na casa de Judas, aquele que trabalha com couro. Tem um jovem que estava vindo para cá e eu ceguei ele, e eu quero que você vá orar por ele, para ele restaurar a visão e ser cheio do Espírito. Senhor, como é o nome dele? É Saulo, Saulo de Tarso. Misericórdia, Senhor. Esse homem é cruel. Esse homem está vindo com a autoridade de nos matar e nos levar preso. Jesus diz: não, ele era, mas ele agora foi quebrado no meio. É um vaso para levar a minha mensagem.
O insignificante, eu vou conjecturar, bate na porta. Seu Judas, tem um jovem hospedado aqui? Tem. É Saulo? É. Quero falar com ele, entre. Ananias já entra cheio do poder. Ele não chama doutor, gente. Tem muitos lugares, nada contra, muito pelo contrário, que você chega na igreja, antes de dizer Pai do Senhor, você tem que dizer PhD, doutor, filósofo, bababá, para depois dizer Pai do Senhor, meu irmão. Ananias já entra gritando, irmão Saulo. Ele estava orando, o Jesus que te cegou, o Jesus que te apareceu no caminho me mandou aqui. Eu vou orar por você. Você vai ser curado e vai ser cheio do Espírito. Ele bota a mão na cabeça do doutor, quero acreditar. Quando ele ora, as escamas caem e o doutor Saulo é cheio do Espírito Santo de Deus. Tem muitas igrejas pentecostais, gente, que tem gente que termina curso de teologia, não fala mais em mistério. Eu tenho muitos amigos que desistiram da fé estudando filosofia, mas na assembleia, na igreja, na Shaddai, na igreja pentecostal, doutor ainda profetiza, doutor ainda fala em língua, ainda pega fogo. Me perguntam, Geno, tu se formou, tu é doutor, como é que pode? Tu prega o mundo toda. Semana passada, mesmo na pandemia, eu estava pregando no congresso em Portugal. Para a semana vou para Paris, na outra vou para os Estados Unidos. Geno, tu tem que pregar com mais ética, tu tem que baixar mais esse fogo. No dia que eu deixar essa chama apagar, é melhor me matar. No dia que essa chama sair, é melhor me sepultar, porque é poder, é poder, é poder de Deus. O lindo, veja que contraste para os nossos dias. Quem, pastor Múcio, não queria um homem daquele no seu altar? Qual pastor ou a igreja que não ia se beneficiar com o conhecimento daquele homem, com a fama que ele tinha? Aí Jesus, para mostrar que isso aqui não é poder de homem, bota ele para baixo, sai escondido de Damasco como sem valor. Ninguém o aplaudia, não tinha seguidores. A única coisa que os crentes falavam um para o outro era dizia: vocês lembram daquele bestas que nos seguia? Agora é crente, olha, agora entrou, ele agora é crente também. 14 anos, segundo a história, no anonimato. Os 14 anos de anonimato não foram suficientes para apagar a chama. Como é que esses homens, gente, suportavam? Era a própria vida o prêmio. Ele já aparece em Atos 13 pregando, ou seja, orando, jejuando e profetizando. O plano dos judeus deu errado de novo. E agora tentaram destruí-los. Vamos decapitar o pastor Pedro para esfriar. Ele nega, ele já negou uma vez. Botaram Pedro diante da cruz. Ou nega, ou vai ser crucificado. Pedro só fez um pedido: eu não mereço morrer como o meu mestre morreu. Se possível for, me coloquem de cabeça para baixo, diz a história, e me crucifiquem. Decapitaram Tiago, esfolaram Bartolomeu. Disseram: tem um apóstolo que ainda está fazendo raiva, quem é João.
Ele está pregando que Jesus vem, é já a última hora. Jogaram dentro de um tacho de fogo para parar a mensagem dele. Ele não queimou um fio de cabelo. Jogaram numa ilha deserta chamada Pátimo. Quebra pedra. Queremos ver se ele vai falar desse Jesus agora. Aí João, não sei como saiu de lá, mas ele escreve: irmãos, em Apocalipse, aqui é João, companheiro vosso das aflições. Estava na ilha de Pátimo preso por conta do testemunho de Jesus Cristo e da sua palavra. Quando no dia do Senhor eu vi uma voz detrás de mim como voz de muitas águas. Quando eu olhei quem falava comigo, eu vi um feito filho do homem. Os seus olhos eram como chama de fogo, o seu cabelo era como a branca lã, os seus pés reluziam como latão reluzente tirado da fornalha. A sua veste era talar comprida e brilhante. E quando eu ouvi, eu não me sustentei e caí aos seus pés como morto. Então eu ouvi ele falar comigo. Ele me disse: João, não tenha medo, sou eu, João. Fui morto, mas eu estou vivo e estou vivo para sempre. Eu sou o primeiro, eu sou o último. E eu vim aqui para mandar você escrever a minha igreja: eis que eu cedo venho, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. E João vai escrever: ninguém parou, ninguém para esta mensagem. Os 3 primeiros séculos da igreja foi de sofrimento, cidades devastadas. Quantas vezes esse doutor Paulo, agora Saulo, na primeira viagem, Ásia Menor, termina debaixo de paulada, na região licaônica. Aí a Bíblia diz que ele, por conta de um milagre, olha que contraste para os nossos dias. Era hora dele bombar, era hora de ser aplaudido, de ganhar fama, era hora de aumentar o cachê. Era hora de pregar por 5 mil reais uma mensagem ou muito mais. Porque a Bíblia diz que quando ele prega na região licaônica, entre Listra e Derbe e Icônio, ele vê um homem que tem a fé para ser curado. Então ele diz: em nome de Jesus, levanta e anda. O homem levanta. Aí então a multidão daquela região o aplaudiu. Ele e Barnabé: os deuses desceram entre nós. Isso não é homem, isso é Deus. Enquanto ovacionava, eles levantam a mão: irmão, a gente só é servo. Não foi a gente não, foi Jesus que fez. É Ele que fez. Apanha, e só para de apanhar quando disseram morreu. Arrastaram como cachorro para fora da cidade. Os irmãos souberam, mataram Paulo. Quando foram lá, ele respirava, restauraram a saúde dele. Olha como ele termina a primeira viagem. A segunda viagem, ele tem coragem de ir de novo, é enaltecer a fé dos irmãos. A terceira viagem já foi. Nessa segunda ele vai parar na Europa. Olha o evangelho que eu e você pregamos, como é poderoso, gente. Tinha tudo para não dar certo se fosse de homem. A primeira cidade da Europa que o evangelho chega, a cidade importante, foi Filipe. Olha quem é que o evangelho pega lá em Filipe. Primeira pessoa, Lídia. E Lídia era uma empresária. Lídia era um Sérgio da vida, era uma irmã Leninha da vida, empresária da asiática de púrpura. Ela vê Paulo pregar e é compungida pelo poder do evangelho, e o evangelho vai lá e resgata ela. A segunda pessoa que o evangelho resgata é uma escrava. De um lado pega a empresária, do outro pega uma escrava que nem nome tem na história. Era uma escrava endemoniada, cheia de demônio. Aí Paulo expulsa os demônios e ela é salva pelo poder do evangelho. A terceira pessoa é o romano, o carcereiro, bem empregado. Quando o terremoto veio, o carcereiro não resistiu, aceitou ele e toda a sua casa aceitaram este evangelho. Eu não vim aqui pregar milagre para você hoje, simplesmente a chave do carro da casa faz parte. Mas eu vim renovar a fé e este poder pentecostal que você um dia aceitou.
Primeira história da igreja é cruciante. Entra na Europa. Em todo lugar se tem igreja por este poder. Todos os maiores obstáculos eram os judeus, mas sempre eles perdiam. Quarto século, o cristianismo torna-se a religião do império. Era a hora, mas a corrupção do homem da religião veio, e os verdadeiros não aceitavam o que eles estavam implementando. Aí agora vão persegui-los. Quem não aceitar os dogmas vai ser torturado até desistir dessa fé. Muitas mulheres perdiam os peitos ao alicate estourado. Muitos homens e jovens perdiam a vida sendo esticados, as articulações, as clavículas sendo quebradas. Mas era eles e os algozes maltratando. Vocês vão desistir. Eles gritando no meio da dor: não dá mais para desistir, esse negócio já está na alma, já está no sangue. Vocês vão quebrar a gente, mas o que está dentro de nós vocês não podem arrancar. É poder de Deus, é poder de Deus. Terceiro, século 13, 1229. Só tem um jeito: tira a Bíblia de circulação. Nenhum leigo pode ler a Bíblia, só o alto clero. Aí Deus levanta John Hus, da região alemã da Boêmia, o ganso no original. Ele, impulsionado pelo Espírito Santo, começa a escrever literatura bíblica e distribuir. Descobrem, prende e pede para ele se retratar. Não posso me retratar, vai ser queimado. Queimaram-lhe. Diz a história que enquanto queimava com as suas literaturas, ele gritava: vocês estão calando o anjo, o ganso, mas Deus vai levantar seu cisne, e o cisne voa mais alto e é mais valente do que o ganso. Século 16, 1545. Veja que tinha tudo para não dar certo, porque os homens sempre bateram para que o evangelho é coisa de gentinha. Aí vem Martinho Lutero com as suas teses. Século 18, 1700, aparece Lindolf Bulter, o ícone do liberalismo teológico, querendo acabar o poder pentecostal da igreja, a veracidade da Bíblia. Ele dizia que Jesus não estava vivo, era o poder da pregação. Era a mesma coisa de falar que Elvis Presley está vivo. Eu estou trazendo para os dias de hoje que Maico está vivo. Ele usava essa tese que quanto mais você fala, prega uma coisa, ela se torna verdade. Ele dizia que do nosso credo, a única coisa que era verdade é que Jesus padeceu na mão de Pôncio Pilato. O resto tudo era mentira. Só que ele não sabia ou se fez de inocente. Ou seja, Elvis não está vivo, porque Elvis não faz mais show. Michael Jackson não está mais vivo, não faz mais show. Os famosos que morreram, mas o nosso Jesus está vivo, porque ele ainda batiza, ele ainda cura, ele ainda salva. E vocês não vieram aqui para ver um nego pregar, não. Vocês vieram aqui para adorar ele. Ele está vivo, ele continua vivo. Trezentos anos, quase que esse poder pentecostal se acaba. 1904, século 20. Um jovem de 13 anos procurou o pastor Robert Evan e disse: pastor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. O pastor disse: vá orar, filho. Com 13 anos ele começou uma campanha de oração. Com 26 anos, Deus pegou ele. No meio do esfriamento pentecostal, ele surgiu como uma luz no país de Gales. A história diz que as reuniões só tinha hora para começar. Como o país de Gales, o povo vivia na maioria da mina de carvão. Passava 24 horas na mina, largava da mina,
E aí em casa tomava um banho, pegava a família e ia para a reunião. Muitos deles passavam semanas sem dormir, porque do banho ia para a igreja e não tinha hora para voltar para casa, porque o poder caía. Em um ano, quase 100 mil pessoas aceitaram Jesus em um daquele país pequeno, e em toda a Europa é conhecido até hoje pelo um grande avivamento. Século 20, 1906, um negro chamado William Seymour, no meio do racismo norte-americano e do capitalismo, ele vai pregar na igreja de Los Angeles sobre este poder. E expulsaram ele da igreja, e no outro dia não deixaram ele entrar. O irmão teve dó e o acolheu. Ele botou no coração: Jesus, me usa para incendiar esta nação. Depois de alguns dias de oração, ele foi batizado. E agora vai pregar este evangelho, sem ter apoio de ninguém. Mas ele era tão cheio, que diz a história, que quando ele pregava, quem passava perto já era batizado e aceitava Jesus, e era batizado no Espírito Santo. Junta um grupo de irmãos, vão fazer uma oração de avivamento, que o sótão cai, e ficou conhecido como o avivamento da Rua Azusa, que até hoje traz esperança para nós. Século 20, em síntese, 2 suecos deixam, além de outros, o conforto da Europa e vem trazer fogo para o Brasil. Século 20, gente. Quanto de nossos pais não levaram urina podre na cara, tomates, por conta dessa mensagem? E eles não tinham o que a gente tem. Eles não tinham o direito de sentar em cadeira malfadada. Eles não tinham direito nem de matricular os filhos nas escolas públicas, porque eram crentes. Eram convidados para pregar, não tinha cachês, não tinha hotel para dormir. Eram movidos por uma esperança. A mensagem era simples: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e vai voltar. Mas os cultos terminavam debaixo de glória. Os crentes saíam para casa embriagados no poder de Deus. Muita gente era carregado no carro de mão. Ninguém sabia a hora que ia terminar. Eu participei de muitos cultos que ninguém queria ir para casa, o poder caía. O pastor dizia: apaga a luz. Quando apagava era pior. Acende de novo e amanhecia o dia, o culto e o poder rolando. Olha para quem está ao teu lado e pergunta: tu é pentecostal? Diga: então nós temos que voltar ao que a gente era. Chegou o século 21. Olha para quem está ao teu lado e diz para ele: chegou o século 21. Mas fala com vida, diga: chegou o século 21. Diga a ele: agora é a nossa hora. Agora é nós. Eu tenho andado, gente. Diante da pandemia, eu só parei os 4 primeiros meses. Mas uma das coisas que está preocupando nesses últimos dias é a pandemia. Tem igreja que você não pode mais falar línguas estranhas. Porque a depressão é muito grande e o pastor pede para pregar devagar. Porque os crentes estão sensíveis.
A história da igreja, ninguém parou ela. Nem a religião, nem o poder político de Roma, nem as pandemias, nem as pestes bubônicas. Não. Mas eu louvo a Deus que no dia 29 de dezembro de 2021, eu estou terminando o ano pregando numa igreja pentecostal. E aqui na El Shaddai ainda pode falar línguas estranhas, não pode. Aqui na El Shaddai ainda pode profetizar, não pode. Então deixa eu ouvir a línguas estranhas. Vai, adora, deixa eu ouvir profecia. Recebe poder agora. Recebe poder aí agora. Like Shavai embrace, like a shadow guy, your brother can't say wow, and I break it wow. Like Shavai play obey a glob, and like a shaka by your child. Here alone, Boraya Shachak Savai. Segura aí. Ribilaya Shavi. I break why the shut the first one break it down. Me guy so well. To change your from we go now. You're really there. I break a change of who the guy so and he cry your shut up for you ground. He changed the right side of find some right guys. And Joy Brace I chill for. I check sound for you, check a life. Eu sou o mesmo e eu não mudo. Os meus pés estão palmilhando este santuário neste dia. Estou restaurando sonhos e projetos. E estou enchendo da minha glória e da minha unção nestes últimos dias. A minha unção está invadindo vidas e corações. Assim diz o Senhor. Recebe agora renovo da minha parte. Assim diz o Senhor. Agora. É a nossa hora. Tinha tudo para não dar certo. Mas esse evangelho não se constitui em poder de homem. Quando a igreja de Corinto, os desviados queriam abafar Paulo, ele disse: olha, eu podia pregar entre vocês quando eu cheguei a filosofia e o conhecimento humano, mas eu não cheguei pregando o meu conhecimento, eu deixei tudo para trás. Eu preguei o evangelho de poder, eu preguei o evangelho de cruz, eu preguei Cristo e Cristo crucificado, porque o evangelho não se constitui em poder de homem, mas é no poder de Deus, é em poder de Deus, é em poder de Deus. É em poder de Deus, é no poder de Deus. Fique de pé por bondade. Com todo respeito ético, eu vou te pedir um favor. Se você está perto de uma pessoa íntima ou do mesmo sexo, vira para ela aí, me ajuda aqui, Sérgio. Diácono Sérgio, com todo respeito, me ajuda aqui. Se você pode, vira para ela assim, vira para ele. Olha para mim não, olha nos olhos dele. E diga para ele: não estou nem aí. Quero nem saber como você vai terminar o ano. Como chegou essa tarde. Quero saber como você vai sair. Diga: vou sair cheio. Vou sair renovado. Diga a ele: me faz um favor. Se tu encontrar algum besta por aí que pensou que eu estava frio e que 2001 tinha me feito desistir, dá um recado a ele. Diga a ele que vai ter que me engolir. Eu vou sair pegando fogo. Abraça ele e diga: adora. É transbordar
derrama sua glória.